Vou deixar também aqui ser instrumento na mão do Senhor. Analisando um texto de João 3,16, estamos ali diante de uma das maiores missões feitas, realizadas, cumpridas, obedecidas. Deus não olhou para os fatos, olhou para as promessas. Jesus, passando por tudo a qual ele passou, sofrendo todas as dificuldades e aflições, não olhou para os fatos, olhou para as promessas. Deus sabia que através de Jesus iria ter uma mudança, iria ter uma renovação, uma aliança. Jesus sabia que através da sua missão o povo veria ao arrependimento. E nós somos o complemento dessa missão. Mas só que às vezes, nós como missionários, olhamos para os fatos, olhamos para as situações a qual estão ao nosso redor e não conseguimos cumprir a nossa missão. Paramos no meio do caminho, retrocedemos no meio das situações, porque não olhamos para as promessas. Olhamos para os fatos, para as circunstâncias a qual estamos vendo. Pedreiro, ele pode ser um missionário? Ele é um missionário. O irmão Zé, diácono José Cleudo, que é marceneiro, ele pode ser um missionário? Não, ele é um missionário. Você que trabalha no escritório, você é um missionário. Mas só que às vezes não conseguimos entender e compreender as coisas. Achamos que ser missionário é viajar para outro país, é se deslocar de onde nós estamos, é olhar para os fatos a qual estão ao nosso redor. Nos perdemos às vezes no meio dessa trajetória, queridos. Se Jesus fosse olhar para aquilo que ele ia enfrentar e para os fatos a qual estava à sua vista, ele tinha parado. Ele tinha parado no meio da trajetória. Porque não era fácil enfrentar o que Deus enfrentou, entregar o seu filho. Não foi fácil para Jesus enfrentar o que ele enfrentou, sofrer o que ele sofreu. Mas eles não olharam para os fatos, olharam para as promessas, olhavam para aquilo, para aquela situação, o que iria retroceder, o que iria apresentar diante daquelas situações. Queridos, você pode ser missionário em qualquer canto. Qualquer canto. Mas ser missionário enfrentando uma enfermidade é fácil? É não. Mas através dessas enfermidades a qual o povo de Deus está passando, seja ela física ou espiritual, irá trazer vidas ao arrependimento. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, ser missionário desempregado, sem chegar recurso na sua casa, é fácil, irmão? É não. Mas através dessa situação, Deus vai abrir porta, e aonde você for, aquilo que Deus fez na sua vida, terá que ser repassado para aquelas vidas que ainda não conhecem Jesus. Aleluias, glória a Deus. Quando a igreja está em silêncio é porque eu acredito que o Senhor está falando no nosso coração. Então eu venho aqui agradecer a Deus, irmãos, por essa oportunidade, queridos,
de conseguir estar andando, tendo saúde, vigor físico, para apresentar às pessoas tudo aquilo que você tem recebido de Deus. Glória a Deus e aleluias. E através da missão a qual está proposta a nós pregar o Evangelho, vidas irão se arrepender. Creia dentro do seu coração. Deixe ser instrumento nas mãos do Senhor. Aleluias. Não se prenda aos fatos e às circunstâncias. Só obedeça a palavra do Senhor. Quando o Senhor ordena para nós ir, nós temos que ir. Quando o Senhor lança uma missão em nossas mãos, temos que cumprir. Deus não parou, não trouxe Jesus de volta. Jesus não parou, não voltou para o Pai, só voltou depois da ressurreição. Cumpriu a sua missão, entendendo e compreendendo que através daquela situação, vidas iriam chegar e iriam se arrepender. Aleluias! Glória a Deus. Deus é bom, queridos. Aleluias. Deus, te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai, pelas tuas maravilhas. Podemos contemplar, Senhor. Nós sabemos as aflições que o teu povo tem passado, Senhor. Nós sabemos que as dificuldades têm sido grandes, Pai. Mas nós temos que enxergar um Deus que é misericordioso, bondoso, um Deus que ainda faz e opera milagres, Senhor. Oh, aleluias, Pai, estamos diante aqui, Senhor, Tu conhece cada um aqui presente, meu Pai, cada milagre a qual o Senhor já tem feito na vida de cada um, Senhor. Nos ensina através da Tua palavra hoje a cumprir a nossa missão aqui nessa terra, meu Pai, para que assim, quando o Teu Filho Jesus apontar no céu, Senhor, nós iremos com Ele, Pai, que nós possamos nessa noite entender, meu Pai, aleluias. Te apresentamos a vida do nosso pastor em Tuas mãos, a qual será o mensageiro da noite, Senhor. Nós aqui já acreditamos, já cremos, meu Pai, ele sendo instrumento nas Tuas mãos, revelando a Tua verdade, a Tua palavra aos corações aqui presentes, Senhor. Nós acreditamos que não será ele só é o instrumento, mas a Tua palavra e o Teu Espírito Santo que está sobre a vida dele, Senhor. Que nessa noite ele venha ser usado, meu Pai, poderosamente na Tua presença, para que assim nós possamos sair daqui, meu Pai, entendendo, compreendendo a nossa missão nessa terra, Senhor. Nos abençoa, Pai. Fica conosco até o fim deste culto, Espírito Santo de Deus. Fala conosco, o Espírito do Senhor, nesta noite. Te agradecemos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos do Senhor, a paz de Cristo, amém? A paz do Senhor, igreja. Hoje culto missionário. E geralmente a gente tira esse tema para falar da missão da igreja. Dá só mais um pouquinho de retorno, Janilson, obrigado. Eu tô com um pouquinho... E antes de mais nada, queridos, quero agradecer a Deus pela generosidade deste povo abençoado, que tem sido assim, anjos na minha vida. Eu sempre tenho falado aqui, essa igreja, presente de Deus na minha vida. Quero louvar ao Senhor por todos os irmãos que estão orando, que estão estendendo a sua mão, que estão colaborando. Meu muito obrigado, mesmo, do fundo do meu coração. Aqui eu sempre digo que não dá para me nomear os nomes, porque eu posso pecar, mas eu sei que os irmãos estão fazendo o possível, e eu louvo a Deus. Eu tenho chorado muito na presença de Deus, porque eu tenho sentido o amor do meu Senhor Jesus através da vida de vocês, as preocupações, enfim, e tudo isso tem me animado na caminhada, tá? Jesus está na frente, nós estamos em processo e cremos que a vitória já é nossa em nome de Jesus, amém, queridos? Hoje também lamentamos
o falecimento da nossa irmã Rosa. Hoje nós demos um adeus à nossa querida irmã Rosa, que foi levada ao seio do Senhor hoje, né? E o Senhor aprove assim fazer, para que a serva do Senhor pudesse descansar, né, irmãos, das dores dessa vida. E tivemos aqui de ontem para hoje, né, velando o seu corpo aqui na igreja. Hoje pela manhã tivemos um pequeno culto de agradecimento ao Senhor. E eu sempre, quando eu olho para cá, que é o local que ela gostava de ficar, né, ela sempre gostava de ficar do lado de cá. E quando conversava comigo, sempre tinha aquela fé fervorosa. Não tinha uma vez que ela me pegasse aqui e contasse as suas histórias de fé, de como Deus, sempre Pai presente. Ela dizia assim: o meu Pai lá de cima, pastor, aquele lá de cima. E hoje nós, né, nos despedimos, dizemos até breve, porque o cristão, ele não morre, ele passa desta para a vida eterna. Amém, queridos? O cristão, ele não morre, mas aquele que anda em justiça, aquele que anda em integridade, aquele que anda servindo ao Senhor, ele passa a vida eterna. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E eu tenho certeza que nesse momento agora a felicidade é muito grande, porque tivemos a alegria de conviver com ela. Ela foi membro desta casa, tá? Nós aqui do Ministério do Zé Fiel fizemos todo o possível e impossível para acolher toda a família, de modo que nos agradeceram muito desde ontem que nós estávamos aqui. Quero agradecer os obreiros que me ajudaram ontem aqui a fazer todo o percurso, né? As pessoas que ficaram aqui. E enfim, fizemos a nossa parte como igreja e nos alegramos porque o Senhor guardou a sua serva, né, irmão? O Senhor guardou a sua serva. Agora seu corpo mortal dorme na terra, seu espírito voltou a Deus que o deu, e logo logo nós a veremos novamente com o corpo transformado. Portanto, quero aqui registrar isso para os irmãos, né? E fica a saudade, vai ficar a lembrança, né, das nossas conversas, mas também fica a nossa esperança no coração. Nós não estamos sem esperança, amém, irmãos? Glória a Jesus. A nossa esperança é Jesus. Diga Jesus. Aliás, deixa eu lhe fazer uma pergunta antes de começar a pregar. Você acredita que Jesus está aqui, querido? Aleluia. Jesus está aqui, queridos. O meu Deus está aqui. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele está aqui nesta noite e Ele deseja muito nos abençoar com a sua presença santa, com o seu poder. Ele deseja nessa noite renovar a nossa fé, para que possamos sair daqui, queridos, cheios de sua graça, cheios da sua unção, para enfrentarmos esse mundo hostil que aí fora está. Somente no poder do Espírito Santo e no poder do nosso Deus nós conseguiremos pelejar e batalhar. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para compartilhar com a igreja, porque falar de missões é falar justamente do grande amor de Deus pelo ser humano. Amor indescritível, como o Diogo já colocou aqui. Indescritível porque João tentou fazê-lo e não conseguiu. Mesmo nas línguas originais ele diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu, ou que enviou, missão, enviou o seu Filho. Para quê?
para que todo aquele, perceba aí a conjunção e as colocações das palavras, para que todo aquele que nele crer não pereça. Porque Deus amou o mundo, irmão, de uma tal maneira. Quando se transliterou isso, não encontrou uma palavra que fosse, vamos dizer, correspondente, que correspondesse, que traduzisse. Portanto, é indescritível esse amor. Como compreender um amor de um Deus que muitas vezes é deixado para trás, é esquecido, é trocado por deuses, mas no ato em que o homem se arrepende dos seus pecados, ele recebe como filho, perdoa os seus pecados, como se nunca tivesse cometido. Deus nos ama, irmãos. Deus nos ama. E essa é a maior missão. A pergunta que eu quero começar fazendo é: quanto vale uma vida? Você pode calcular o valor de uma vida? Pode-se estimar o valor de uma vida? Quanto a sua vida vale? Me diga. Quanto vale? Quanto vale? Eu sei que as pessoas compram órgãos hoje, né? Um rim, na tabela paralela é tanto, um coração é X. Não há escrúpulos para as pessoas. Há contrabando de rins, de órgãos. Isso o homem sendo vendido a pedaço. E se estipula um valor, amém, queridos? Mas quanto é que vale de fato? Quanto é que vale uma alma para Jesus? Uma vida para o Senhor. Quando eu falo de vida para Deus, eu estou falando da criação dele. Aquela pessoa que você passa por ela na rua, semelhante sua, igual a você, que talvez não tenha tido as mesmas oportunidades, ou que não esteja na mesma condição, mas é a criação de Deus. Deus ama. Quanto vale a vida de alguém? Em resposta a isso, João diz, não é? Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele nos ama a ponto de entregar o seu próprio Filho, ser do seu ser, natureza da sua natureza, da sua própria substância, não criado, mas gerado em Deus, Jesus Cristo, da mesma essência, do mesmo poder, onipotente, onisciente, onipresente, Criador, esteve presente na criação, pelo poder da sua palavra. Tudo que se fez por causa dele. Mas a Bíblia nos diz que aprove a Deus entregar o seu próprio Filho. E obedientemente Jesus veio cumprir essa missão. João vai dizer: ele se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como o unigênito Filho do Pai. Eu gosto muito de uma canção que eu cantava bem no princípio dessa igreja. Dizia assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, nele seja salvo. Deus lhe deu um nome acima de todo nome. Jesus, deixando
sua glória, a sua condição divina, obedientemente limitou-se a um corpo humano. Obedientemente, ele se fez carne. 100% carne. Porque sentiu fome, sentiu sede na cruz, dormiu no barco. As limitações de um ser humano, e sendo ser humano, como de fato ele é, e eu quero explicar isso para você porque só Jesus poderia nos livrar dos nossos próprios pecados. É porque tinha que ser perfeito. E Jesus é o homem perfeito. Com todas as limitações de um ser humano, demonstrando através da sua própria vida que ele era homem, 100% homem. Ele veio e obedeceu. Com vistas na obediência, em fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Você encontra no Evangelho, gosto muito do Evangelho de João, quando muitas vezes você lê Jesus dizendo: a minha vontade está em fazer a vontade do meu Pai. A minha comida está em fazer a vontade do meu Pai. Em muitos momentos Jesus fala de obedecer, de obediência plena, em fazer a vontade. Como homem ele experimentou as tentações. Quem pensa que não, mude hoje sua concepção, porque Jesus, segundo Hebreus, ele foi tentado e padeceu. E no que padeceu, segundo Hebreus diz, que ele aprendeu a obediência. Tudo isso, irmãos, para nos redimir da culpa que nenhum de nós aqui podíamos tirar das vistas de Deus, porque quando Deus olha para o homem, ele vê o pecado, que nessa geração a qual estamos vivendo é algo relativo, não é algo absoluto. Para o cristão, o pecado é algo absoluto e não relativo. A relatividade das coisas nos nossos dias tem tirado a visão de que Deus continua olhando para o homem e vendo que ele é um pecador e que o seu amor está estendido a ele, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, segundo Ezequiel 18:23, porque o Senhor não tem um prazer. Acaso o Senhor tem prazer na morte de um ímpio? Deus diz: não, eu não tenho um prazer. Mas na morte de um justo, segundo Salmos 16, versos 15, diz: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Olha a diferença, a disparidade. A morte dos santos é agradável, é como um cheiro suave. Hoje eu olhava para, preguei nessa palavra hoje de manhã, aos olhos do Senhor. Mas a morte, por isso que eu perguntei para você aqui, quanto valia uma vida? Porque Deus não tem prazer na morte. E a geração que nós estamos vivendo, as pessoas estão morrendo. Intelectualmente, filosoficamente, espiritualmente. Esses dias agora eu estava vendo na TV, pessoal, as pessoas banalizando e querendo viver o seu próprio estilo de vida. E a mídia tem ajudado muito a desenvolver esse tipo de pensamento, dizendo que religião nenhuma pode interferir nas decisões do ser humano. Então eu posso fazer o que eu quero com o meu corpo, eu posso viver com quem eu quiser, eu posso mudar. É uma verdadeira rebeldia contra o Criador. E essa rebeldia, a tendência dela é aumentar. E é por isso que a igreja não pode perder, porque
Somente alguém movido pelo amor de Deus é capaz de cumprir a missão de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não faremos o que Jesus fez. Não morreremos. Nós testificaremos deste amor que liberta, que salva, que cura. Este amor que nós sentimos e fomos alcançados por este amor, que abriu nossos olhos, porque Jesus veio para fazer isso e disse: o meu reino não é deste mundo. No capítulo 17 de João, Jesus ora e ele diz assim: Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que o mundo existisse. Glorifica. O que ele estava dizendo é: olha, se a gente lê assim, a gente não está entendendo o que ele está dizendo, né? Mas na verdade o que ele está dizendo é: eu quero ir para a cruz. A glorificação que Jesus estava falando era cumprir o alvo, cumprir a missão. E a missão de Jesus era ir à cruz. Para este momento foi que Jesus, olha para cá. Jesus disse em João, para esta hora, que hora? Da morte. Para esta hora foi que eu vim ao mundo. Ele não morreu nem antes, ele não morreu depois. E ele entregou a sua vida gratuitamente. Jesus disse em João, estou fazendo citações do livro de João: eu dou a minha vida e ninguém pode tirar de mim. A dou espontaneamente. Queridos, isso é missão. Porque Ele amou e ama. Ele cumpriu. E não somente cumpriu sua missão, mas preparou 12. E aí a pergunta é: qual é a nossa responsabilidade hoje como igreja? Qual é a nossa responsabilidade hoje como igreja? Não é verdade? Quais são os desafios que nós como igreja temos? Nós temos que compreender que se esta fé não estiver em nós, nós não vamos conseguir influenciar ninguém. Se essa fé não estiver em nós, se nós não estivermos convictos de quem Ele é para nós. Por quê, pastor? Porque a igreja tem um desafio de orar, não é isso? De clamar e de falar de Jesus. E recordando aqui, sentado, ouvindo as louvores, eu chorava um pouco aqui, porque eu me lembrava justamente do princípio do meu ministério. Como o Senhor, pelas misericórdias dEle, me usou para tocar em vidas. Eu estava me lembrando, irmãos, tinha uma sede muito grande de falar de Jesus, amava pregar, sair nas ruas, parar, levar tempo, falar do amor de Deus. E eu me lembro de uma dessas minhas andanças. No meu trabalho eu tinha uma moça muito afissurada em telenovelas, em aquelas revistas. E eu era o chefe dela. E ela chegava, sentava ali no seu caixa, eu fazia aquela normativa
e via, eu comecei a pregar para ela. E a princípio houve uma resistência. Aí vem essa história de religião, ela tinha a língua presa assim. E comecei a pregar para ela, eu digo, todo dia eu chegava assim, ó, colocava um chocolate e dizia assim, ó, Jesus te ama. Eu sei que Ele me ama, e comecei. Aí Jesus vai dando estratégia pra gente, missionário. Jesus vai dando estratégia pra gente. Aí eu cheguei um dia e disse assim, ó, tu conhece a história do final do mundo? Que história é essa? Aí eu comecei a pregar sobre a grande tribulação para ela. A história do final do mundo. Comecei a falar da marca. Comecei a falar um monte de coisa. Todo dia eu dava uma porção para ela. Irmãos, por incrível que pareça, a palavra foi entrando, até que um dia ela disse, Eduardo, você tem como ir na minha casa, eu quero ouvir mais do Evangelho. Eu digo, tenho, vamos marcar. E marquei, peguei aqui o menino do Zé, a menina do José, entramos dentro de um ônibus, passei 2 horas dentro dessa condução, por causa de uma alma, no dia de domingo, era dia do meu descanso. Eu entrei dentro desse ônibus, mas com esses dois garotos, que eram meus companheiros de evangelização, Leudinha pequeno, Cleudinho, eles com os papelzinhos que entregava dentro do ônibus, da condição. A gente gostava de falar de Jesus. E ao chegar naquele endereço, ela estava lá já me aguardando, a mãe, todo mundo. E ali eu cheguei, preguei o Evangelho e perguntei, você quer entregar sua vida para Jesus? E a moça, em lágrimas, entregou a vida para Jesus. Aquilo marcou muito a minha vida. E eu fiquei muito maravilhado porque aquela moça aceitou Jesus. E não só aceitou Jesus, ela disse, leva minhas revistas, leva os meus CDs. Irmão, mandou uma sacola cheia de coisa. E nós trouxemos como testemunho aqui para a igreja. O falar, o compartilhar. Porque Deus ama o ser humano. O conselho de Deus é que a gente o tema, a gente o ame. E que possamos, irmãos, se importar com o nosso semelhante. Avisá-lo, como diz Ezequiel. Se você vê um ímpio na sua impiedade e não avisá-lo, eu, o Senhor, requerirei o sangue dele das tuas mãos. Então essa responsabilidade é nossa. Pregar o Evangelho. E tem várias maneiras de você pregar o Evangelho, amém, irmãos? Várias formas de nós pregarmos. Porque uma alma para Deus é muito importante. Gente, para pensar. Uma eternidade sem Deus. Uma eternidade na ausência do seu Criador. Você nunca mais vai poder pedir misericórdia. Morreu, Hebreus 9, 27. Segue-se o juízo. Não vai adiantar clamar, não vai adiantar pedir, não vai adiantar você falar das suas justiças. Morreu, segue-se o juízo. Se viveu em santidade, se viveu servindo a Deus, a Bíblia diz que vai ressuscitar e resplandecerão como corpos celestes. É importante, irmãos. Nós temos a compreensão de que as pessoas estão na nossa geração, cada dia mais, elas estão sem crença em Deus, crença na sua própria capacidade, não é assim? As pessoas estão com vários problemas e situações.
A geração que nós estamos vivenciando é uma geração que diz assim: Deus, você não vai entrar na minha vida. Você está dizendo, você está alertando, você está falando, mas as pessoas, elas estão como que os ouvidos cravados. Você está alertando o jovem não vai por esse caminho é caminho de destruição, porque a palavra do Senhor diz: aos olhos do homem o seu caminho parece perfeito, mas é caminho de destruição. As pessoas não estão enxergando, e Jesus veio justamente para abrir os nossos olhos, para nos salvar. De quê? Só da condenação eterna? Não. A vinda de Jesus e a sua missão se resume no amor que Ele sente por mim e por você, para nos dar, irmãos, vida eterna. Eu vou repetir: vida eterna. Nós podemos tocar na vida de alguém e mudar o curso, irmãos, de uma pessoa que estava caminhando para a destruição, com uma palavra de Deus que você pode falar para ela. Com uma palavra da tua boca você pode mudar a história de uma pessoa. Com uma palavra de fé. Porque as pessoas estão vivendo sem esperança. Muitos estão mergulhando e buscando prazer nas drogas, no alcoolismo. Porque é um vazio dentro que não pode ser preenchido exceto por Deus. E enquanto o homem não se encontra com esse Deus, esse vazio vai ficar aí. E os homens vão querer buscar, mas eles não vão achar. Como diz o louvor da harpa cristã, são águas rotas que não podem saciar. A verdadeira água que sacia a alma de um homem é água viva, Jesus Cristo. E nós temos recebido desta água. Aleluia. Quem tem recebido dessa água? Quem tem bebido dessa água? Aleluia. O vazio existencial está na alma de tantas pessoas. Elas mudam a aparência. Elas querem viver comportamentos que confrontam o seu Criador. Como se dissesse assim: ei, Criador, você não me fez, eu vivo da forma que eu quero. Só que nós sabemos que a Bíblia nos diz que não é bem assim. Que Deus criou todas as coisas perfeita. Criou o homem, criou a mulher, criou tudo biologicamente, tudo bem feito. Então nós temos uma missão, igreja, amém? Uma palavra pode mudar a história de uma pessoa, como mudou a vida da minha amiga. Como também tive a oportunidade de pregar para pessoas em que eu chegava e dizia assim: olha, hoje pode ser a sua última oportunidade. Não sabemos quanto tempo nós temos nessa terra. De repente eu tenho a notícia de que a pessoa faleceu. Porque perdeu a última oportunidade. As pessoas não pensam na eternidade. Elas trocam um punhado de prazer nessa terra por uma eternidade sem Deus. Então nós, irmãos, devemos ser firmes, pregar. A igreja parece que esqueceu de dizer: Jesus te ama.
saiu do nosso vocabulário, né? Oi, meu amado, Jesus te ama. Tudo bem? Jesus te ama. Eu te amo também. Sim ou não, queridos? Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Você já ouviu alguém falar assim com você? Quantas vezes eu não fiz isso? Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Então o que Deus espera de nós, irmãos, é isso. Que a igreja, que é a sua representante aqui, ela alvore a sua voz. Mas para isso, está faltando uma coisa. Sabe o que é? Por que será que a igreja não está conseguindo? O que aconteceu com a geração de outrora para agora? Eu digo para vocês: presença de Deus. Precisamos ser cheios da presença de Deus, amém? Cheios da presença de Deus, é Deus quem conduz, não somos nós quem conduzimos. Você sai do controle para Deus entrar no controle. É Deus que senta no comando e é Ele que guia teus passos. É Deus quem conduz os teus passos. Tive muitas experiências de fé, Deus me conduzindo. Certa feita estava aqui orando, de repente, mal me levanto, a irmã bate a porta e diz assim: vamos ali, Deus mandou vir aqui para a gente ir ali. E nós íamos, trabalho de libertação, e Jesus fazia a obra. Em oração, se enchendo da presença, bate na porta, vamos ali, tem um senhor ali, numa casa que está tuberculoso, nenhum crente consegue ir lá, ele coloca todos os crentes para correr, e Deus me fez vir aqui, irmão Eduardo, na sua casa, você pode ir lá? Eu posso. E chegamos lá, na casa daquele homem, a casa dele, em frente a esse fórum aqui. Ao chegarmos lá, eu e a Jusileide, mais essa irmã, entramos naquela casa, e eu disse: onde está o senhor? Achávamos que ele estava dentro da casa, irmãos, e eu já contei isso aqui, vou retornar a dizer, porque olha como é importante uma palavra que pode direcionar a vida de alguém. E as pessoas disseram: não, ele está lá no fundo do quintal. Eles fizeram um barraco, botaram o homem, porque o homem estava tuberculoso. Botaram o homem lá no fim, dentro de um barraco, não tinha máscara nem nada. Eu digo: Jesus nos protege. E nós entramos ali, eu e a Jusileide, quando vimos aquele homem deitado numa cama, um homem branco, dos cabelos grisalhos, o senhor já muito magro, assim, mais ou menos, um pouco mais do que eu, assim como estou. E Deus nos conduziu, eu fui pedindo a Deus: Deus nos conduza, não deixe o inimigo nos envergonhar, não tenho medo. Fui falando com o Senhor, e lá Deus conduziu as palavras, e aquele homem, eu pedi permissão para conversar com ele, fazer oração, ele permitiu. E eu digo: antes de mais nada, vamos louvar a Deus. E a Jusileide levantou um louvor. Irmãos, naquele lugar a presença de Deus veio. Deus começou a tomar a Jusileide. Aquele homem que estava deitado, irmãos, começou a chorar. E Deus começou a usar a Jusileide para ele. Era um desviado, a qual o diabo tinha tanto judiado dele, mas que pelas muitas misericórdias do Senhor, Deus havia se lembrado daquele homem. Deus usava a boca de Jusileide e dizia assim: tu te lembra dos dias que tu louvou o meu nome na minha casa? Aquele homem começou a chorar, irmãos. Dos dias da tua mocidade me servindo, até o dia que tu saiu da minha presença, saíste da minha presença e foste embora
sofreste, mas eu te amo. Estou aqui para te salvar. Irmãos, terminamos, fizemos o apelo. Aquele homem aceitou Jesus, se reconciliou. Dias depois, voltamos para fazer a visita. Eu disse: cadê ele? 3 dias depois ele faleceu, foi para a eternidade. Olha o poder que há em você liberar uma palavra de vida para alguém, irmãos. Pode estar perto de você, pode ser o teu vizinho. Eu morava aqui no Gato Morto, tinha um mecânico. De manhã eu abri minha porta, Deus falou aqui no meu coração, disse: fala do meu amor para ele. Mas eu temi o rosto dele, porque ele era um homem muito bruto, um homem muito zangado, acho que era o irmão do Chicão, né? Era o Nego, exato, me lembrei. E ele vinha, Deus disse: fala do meu amor para ele. Eu fiquei aqui na janela, eu temi, não falei. Um dia depois, ele teve um ataque do coração e morreu. Quando me disseram, irmão, eu fiquei branco, azul. Eu digo: Deus, o Senhor vai cobrar essa alma das minhas mãos. O Senhor me mandou. E eu decidi, daquele dia em diante, nunca mais desobedecer o Senhor. Fiquei em choque, porque Deus tinha falado comigo. Então alguém pode estar do teu lado, irmãos, e nós precisamos manifestar o amor de Jesus. Falar do amor de Jesus enquanto ainda é tempo. Não vale a pena, irmãos, deixar a fonte das águas da vida, que é Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Vale a pena ser fiel. Vale a pena, queridos irmãos, permanecer em Cristo. Vale a pena, irmãos amados, porque em toda a minha juventude, eu passei 10 anos, que eu sempre digo para os meus filhos, digo para os irmãos, para os jovens: nunca queira conhecer o mundo, nunca queira experimentar o que o mundo tem, porque primeiro ele vai iludir o seu coração, ele vai dar prazer, mas depois ele vai trazer um preço muito caro. E pelas misericórdias o Senhor me salvou. Eu tinha apenas 24 anos de idade quando eu aceitei Jesus. Quando eu retornei à presença de Jesus, é como se meus olhos tivessem se abrido. Daquele dia em diante eu decidi nunca mais deixar de falar. E eu fiquei depois me perguntando assim: por que, meu Deus, o Senhor não me salvou antes? Aí comecei a cobrar os crentes: vocês que tinham uma palavra, por que vocês não compartilhavam comigo? Aí o medo, né, do perseguidor, né? Você lembra do apóstolo Paulo, que antes da sua conversão perseguia os crentes? As pessoas tinham medo, né, se aproximar dele. Então às vezes a gente tem receio de falar, mas não tenha medo do amor de Deus, que salva, que liberta, que cura, que transforma. E para isso a gente precisa estar cheio da presença de Deus. Em Atos 20, estou terminando, Atos 23, 11 diz: na noite seguinte o Senhor apareceu e disse: sê corajoso, como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que também você dê em Roma. Aqui é Deus aparecendo a Paulo, que estava preso por causa do Evangelho, um monte de pressão,
Mas Deus aparece para ele e fortalece ele dizendo assim: seja corajoso. Diga para o irmão que está ao seu lado: seja corajoso. Não se envergonhe de Jesus. Diga: não se envergonhe de Jesus. Tem muito crente se envergonhando de Jesus hoje. Deixa eu lembrar você Mateus 10 e 32. Aquele pois que me negar, eu também vou lhe negar diante do meu Pai e dos seus santos anjos que está no céu. Mas aquele porém que me confessar, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Não tenha vergonha de Jesus. Não tenha vergonha de Jesus. Amém, queridos? Seja crente. Seja firme. Sustente a sua fé. Seja cheio de Deus. Deus diz para Paulo: seja corajoso. Se Deus animou a Paulo, a pergunta é: será que ele não estava com medo? É óbvio. Se você ler o capítulo 23, você vai ter noção do que eu estou dizendo. Porque os homens daquela cidade engendraram matar Paulo e até jejuaram. 40 homens disseram assim: a gente só vai botar alimento na boca quando a gente matar esse camarada chamado Paulo. E Deus, que trabalha por caminhos que nós não conhecemos, livrou a Paulo. Porque a gente só morre quando o propósito de Deus é cumprido na nossa vida. E Paulo foi firme, pregou o evangelho. Por quê? Porque Paulo estava cheio da presença de Deus. Porque Paulo foi encorajado pelo próprio Deus. E porque Paulo tinha um comissionamento da parte de Deus. Este é vaso escolhido, comissão, para mim. Importa sofrer pelo meu nome. Deus disse para ele na chamada: você vai dar testemunho diante dos reis da terra. Você foi chamado para dar testemunho de Deus, irmão. Eu termino dizendo o seguinte: ao ver hoje a minha irmã estendida aqui, olhando para aquele rosto singelo, não de choro, mas como alguém que como se tivesse se encontrado com algo, indescritível. Fiquei olhando para aquela situação e dizendo: Deus, como vale a pena. Como vale a pena, irmãos, ser fiel a Deus. Como vale a pena falar desse Deus para pessoas. Porque Deus levantou você e salvou você para você ser uma bênção na vida de outras pessoas. Estava ouvindo um irmão me dizer aqui ontem, sentado aqui nesse canto, eu digo: pastor, até que eu entendesse, eu queria tudo para mim, tudo era eu queria ganhar e tal, e eu fui adoecendo. Até a hora que eu entendi que tudo que Deus estava me dando não era para mim, era para nós. E daí eu comecei a ter paz em Deus. O que Deus nos deu, irmãos, dinheiro no mundo não pode pagar. Às vezes a gente reclama por alguma coisa, mas nós já temos recebido de Deus o maior presente do mundo, que é a certeza da eternidade, a nossa salvação. O maior presente do mundo Deus já nos deu. E nós precisamos avisar aqueles que estão cegos. Deus nos faz pergunta, irmão: você se importa com esse que está caído aí? Com esse que está drogado? Porque a malignidade dos últimos dias tem tomado de conta do coração. E é por isso que a palavra vai dizer que o amor de muitos vai se esfriar.
Por causa da iniquidade, as pessoas não têm mais misericórdia. As pessoas olham com desprezo, todo mundo é bandido, todo mundo não presta, todo mundo é assim. A gente logo tira de imediato uma conclusão. Mas Deus lá de cima sabe que todos nós somos pecadores, sujeitos às mesmas questões. O camarada que hoje julga pode estar amanhã na mesma condição daquele que ele está julgando. Já vi gente reclamar com um parente que era bêbado, você é um bêbado, você é isso e aquilo, e depois estava na mesma condição, para que se cumpra a palavra que diz: aquele que está de pé, não cuide para que não caia. Se hoje nós estamos bem pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, para que possamos olhar para o nosso semelhante com um olhar de misericórdia, porque foram engrenados, foram enganados pelos ardis de Satanás, que engana. Uma vez, sentado com meu irmão, ele havia feito algumas coisas contra mim, tinha roubado algumas coisas minhas, passou uns dias fora, denegriu meu nome nas ruas. Passou um tempo, um dia a mãe abriu a porta, ele foi dormir lá no quarto. Eu ia trabalhar, eu desci, ele estava deitado, eu olhei para ele, a minha alma se encheu de compaixão. Eu olhei não para ele como fosse um bandido, mas como uma alma. E comecei a pregar para ele. Deus me fez sentir naquele momento, irmãos, o amor que só Deus pode colocar no nosso coração. E aquele diálogo foi muito produtivo. Fiz ele refletir e dizer: olha, não sou teu inimigo, te amo. Deus falou comigo dizendo: está vendo, seu irmão está escravizado pelo pecado. Porque de quem você é vencido, você se torna escravo. Se você é vencido do celular, você se torna escravo do celular. Se você é vencido pela pornografia, da pornografia você se torna escravo. Dê lugar às vazões mais profundas do seu coração e você me diga onde é que isso vai lhe levar. As mais profundas dores, aflições. E aí se abre aquele buraco que eu estou te falando, o vazio existencial. Eu já vivi isso. E no dia que Jesus me salvou, que eu tive encontro com Ele, aquilo foi posto um fim na minha vida. E eu digo para os irmãos, tem muita gente para ouvir falar de Jesus. Hoje eu vinha com meu genro, pastor Davi. Paramos no colégio eleitoral, vi tanta gente, eu estava um pouco cansado, sentei assim no carro, olhei e disse para ele assim: olha, Davi, quanta gente para ser salva. Olhei e vi aquela ruma de jovens, todos eles perdidos, jovens. Eu disse: olha Davi, quanto trabalho nós temos. Quem vai chorar por essa geração? Quem vai chorar pelos que estão padecendo, irmãos? Quem vai chorar pelo ímpio? Eu digo: a igreja. Eu e você. Nós temos a palavra da vida eterna. Deus nos entregou a palavra da vida eterna. Deus nos entregou a palavra da vida eterna. Quem vai chorar pelos que estão morrendo? Não, ele não prestava, não, ele é isso, aquilo, vamos bater palma, não. Irmãos, uma alma para Deus tem muito valor, irmãos. Uma alma para Deus tem muito valor, irmãos. A sua alma para Deus é muito preciosa, meu querido e minha querida. Ela tem preço de sangue. Quem entendeu isso, diga amém. Diga: minha vida tem preço de sangue.
Não importa o que digam a meu respeito, diga, não importa o que diga a meu respeito. Ele me ama. Eu tenho certeza no meu coração que Ele me ama. Não importa o que diga a seu respeito, Deus te ama, meu amado e minha amada. Deus te entregou palavra de vida eterna. As palavras que podem sair da tua boca podem mudar o destino de um jovem, de uma pessoa que está do seu lado. Você pode conduzir essa pessoa a Jesus Cristo e salvá-la da perdição eterna. Deus está curando muita gente aqui nessa igreja, irmãos. Nós estamos aprendendo a amar, estamos aprendendo a compartilhar, estamos aprendendo a chorar um pelos outros. Estamos aprendendo a pensar menos em nós e mais no outro. Isso é muito importante, irmãos. Eu queria que você ficasse de pé agora. Meu tempo já foi. Quando eu recebi o convite, eu li muitas coisas nos meus sermonários, mas eu pedi a Deus, me dê uma palavra rema, Senhor, que nós precisamos ouvir. Deus conta contigo, irmão, nessa última hora. Não precisa se desesperar, sair amanhã. Não. Olha o que eu vou te dizer aqui, ó. Deus vai lhe dar oportunidades e você vai reconhecê-las. Não seja indigesto nem incômodo, não fique tentando colocar o evangelho goela abaixo das pessoas. Mas Deus vai te dizer e vai falar a hora certa. Falei da minha amiga no trabalho, mas eu sabia a hora correta de eu fazer isso. Deus vai nos dar oportunidades. E você vai ser a voz de Deus para essas pessoas. Na sua casa, na sua família, no seu bairro. Nas pessoas. Deus te ama, jovem. O amor que Ele sente por você é muito grande. Deus ama você, querido. Querida que veio aqui nessa noite. Feche os seus olhos, vamos orar agora e vamos agradecer o Senhor por tamanho amor manifesto em nossas vidas. Paizinho santo e querido, Paizinho amado, eu quero te agradecer, Senhor, pelo grande amor manifesto a nós. Não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu e nos chamou à sua presença. Nós estávamos longe na nossa vida de pecado, de delitos, mas o Senhor nos salvou, meu Pai. Muito obrigado, Pai Santo. Eu quero nesta noite te orar pela tua igreja que aqui presente está, para que cada um de nós aqui sejamos um porta-voz, Senhor, da tua santa palavra. E que nas oportunidades que vão surgir em nossa vida, possamos falar do teu grande amor, meu Pai, que salva, que liberta, que transforma, Senhor. Nós cremos, meu Pai, no poder da tua palavra, Senhor. Que possamos, Deus, ser instrumentos teus e avisar e crer que quem faz a obra é o Senhor. Quem faz a obra, quem transforma, quem salva é o Espírito Santo. Então conduz a gente, conduz os nossos passos. Eu te peço para que sejamos uma igreja produtiva, uma igreja, Pai, viva na tua presença, uma igreja, meu Pai, que tem o prazer de ver a salvação dos homens, meu Pai, uma igreja, meu Pai, para pertencer. Eu quero te agradecer pela vida deste povo, Senhor, tão amado por ti. Eu quero agradecer por cada irmão aqui, Senhor, presente. Oramos ainda pela família do Robson, pedimos a Deus o consolo, a presença de Deus sobre aquela família. Desperta teu servo Robson, meu Pai, fala com ele. Pai, tu sabes os caminhos que o teu filho tem andado. Mas eu quero neste momento, meu Pai, te pedir, meu Pai, realiza
a obra que tu tens na vida deste homem, meu Pai. Em nome de Jesus, quero te agradecer por este povo tão abençoado. Em nome de Jesus, se você crê, diz amém. Pode aplaudir o Senhor.